Oiê! E hoje nós vamos falar sobre o poder da persuasão. Então, deixa eu falar para vocês aqui, eu vou estar olhando para cá e para cá, tá? Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Alessandra Hag, eu trabalho com a psicologia digital e em meados de 2014, 2015, eu comecei esse processo de trabalhar com as redes sociais, chamando as pessoas para assistirem os terapeutas, né, os psicólogos, enfim, que estavam palestrando aqui no presencial em um hotel, né? Nós começamos no Terra Íntegra, depois a gente foi indo para outros lugares para poder adequar o número de participantes que foi crescendo a cada ano, né? E com esse momento que estamos vivendo aí, parou então o presencial e eu estou trazendo para cá todo esse processo de trabalho com os psicólogos, com os terapeutas, para que eles possam estar sendo divulgados e as suas áreas, principalmente, que é fundamental. Ontem eu estava assistindo O Poder das Redes e vi um processo muito importante com relação ao poder de persuasão. O quanto eles estavam trabalhando no Vale do Silício frente a estimular as pessoas a curtirem, né? O status umas das outras para trazer maior alegria. E os próprios funcionários falando, ex-funcionários, presidentes, coordenadores, né? Das células do Google mesmo, colocando o quanto eles se deram conta de que muitas pessoas que não curtiam, enfim, ou não eram curtidos, começaram a entristecer, muitos adolescentes principalmente, né? Crianças, adolescentes começaram a entristecer e até adultos e começaram a ver um comportamento triste, depressivo frente a esse processo. E aí começaram a questionar para onde está indo a nossa humanidade, né? E realmente todas as máquinas, toda a inteligência artificial está voltada para o poder de persuasão. E aí é que a gente entra, né, dentro desse aspecto com relação a entrar nesse processo com o bem, né, transformando as pessoas, levando para as pessoas o conhecimento, levando para as pessoas as técnicas que elas podem estar, de alguma forma, usando, aproveitando, se tratando ou ajudando outras pessoas, né? E aí eu trago hoje um tema bem específico sobre o processo de persuasão e o comportamento de persuadir, né? Que acredito ser bastante interessante nesse aspecto. Então, uma visão geral, enfim, explanatória do tema da persuasão tem uma ênfase na descrição de aspectos que são relacionados à atuação persuasiva do terapeuta, né? Quando ele entra em contato com os seus pacientes, com os seus clientes, enfim, tem uma atuação centrada no comportamento do cliente. Então, isso implica, gente, uma adoção por parte do terapeuta de comportamentos que possam produzir condições para a aquisição de manutenção das habilidades que são necessárias, né, ao bom funcionamento desse paciente, desse cliente, e em suas várias inserções de vida pessoal e social, como até a profissional, né? E também nós temos que entender a arte de persuadir, que tem toda uma relação que é necessária com a maneira pela qual os homens consentem, né, naquilo que lhe é proposto, assim. Então, tem condições da coisa que se possa fazer, possa crer, e que são maneiras naturais de entendimento. Porque persuadir consiste tanto em agradar quanto em convencer, né? E de tal forma que os homens se governam mais pelo capricho do que pela própria razão. Então, vamos analisar isso, vamos tentar olhar o que eu preciso levar enquanto terapeuta, enquanto psicólogo, para tratar as pessoas, ajudar as pessoas nesse movimento todo de persuasão, de manipulação que está tendo nessas redes sociais. E é isso que a gente tem que cuidar.
como nunca, né, a gente pode ter colocado em dúvida uma demonstração que é natural de persuasão, onde foram observadas em algumas colocações, em algumas circunstâncias, que nunca a gente pode ter forças para as demonstrações que faltem esses elementos, né? Que a gente precisa estar entendendo realmente aonde que a persuasão entra de uma forma mais peculiar. Ela é vista como um exercício, essa persuasão, ela é vista como um exercício de influência efetiva e pelo uso de mecanismos que são generalizados nessa interação social. Gente, através das atitudes, das opiniões que são mudadas automaticamente, nas redes sociais, no atendimento propriamente dito, essas modificações mudam as opiniões e basicamente as pessoas começam a criticar aquele olhar, começam a olhar para o outro de forma diferente, essas emoções mudam, né, de alguma forma, procuram até evocar e estimular as atitudes que são adequadas para um objetivo específico, por exemplo, né? Então, essas atitudes, elas são usualmente aprendidas no convívio social. Então, vamos tentar entender, é muito interessante esse documentário que eu assisti ontem, foi pela Netflix, O Poder das Redes, fica a dica aqui já, me fez pensar muitas coisas, né, com relação a esse processo como um todo. Então, Skinner já falava com relação a observar o verbo de persuadir, que está relacionado com o adoçar, ou seja, ele persuade alguém quando descreve uma consequência que é reforçado positivamente, certo? E que torna uma interação mais provável e mais favorável à ação. Pois essas modificações, enfim, que uma pessoa vê quando ela olha, quando ela, né, sente através da manipulação de contingências, vamos falar assim, né? Esse persuadir alguém que vai estar recorrendo a estímulos que são associados a consequências positivas, até podem se afirmar, né? Que é possível, então, a gente persuadir de alguma forma um indivíduo que está se salientando com relação às razões, no que quase sempre as consequências são, provavelmente, dependem desse comportamento que ele adotou, né? Mas também se considera ainda que o ato de persuadir alguém se faz eficaz, só se dá resultado, só terá resultado se já existir dentro dele esse aspecto positivo, né? Então, de alguma tendência para esse comportamento em questão, fazendo com que essa probabilidade de uma dada circunstância seja possível numa determinada resposta, se ele tiver internalizado essas questões positivas, né? Por um outro lado, existe também uma tendência muito forte com relação às atitudes, às opiniões, né? O persuadir frente às mudanças e opiniões de atitudes. Eu quero modificar aquele comportamento. Então, a gente pode interferir, ou inferir, vamos dizer assim, na procura ou até no encaminhamento mais profundo da terapia, mais profundo do atendimento, né? E essa tendência vai configurar pelo menos em 3 maneiras, né, que nós psicólogos entendemos. Que a primeira é a busca de ajuda, enfim, para o alívio, um sofrimento específico do cliente, do paciente. Segundo, o reconhecimento de que alguns aspectos da nossa maneira de viver, elas podem ser mudados e a esperança até de uma vida melhor instaurada, que ela possa estar, né, reconhecendo que ela pode mudar. E terceiro, gente, é a crença de que o atendimento psicológico profissional pode nos ensinar a avaliar melhor o nosso contexto de vida e também modificar de acordo com o que a gente aprende, né? Então, desse modo, a atividade de persuasão parece implicar, de fato, a emissão de comportamentos por parte de uma pessoa que, dirigidos
para uma outra, né, se predispõem e criam condições para alterar esse comportamento, né, conforme o seu desejo, conforme o seu trabalho. E em direção a essa generalidade, é possível, vamos dizer assim, admitir-se que a persuasão está baseada no estabelecimento de um controle direto do comportamento do outro e em um ambiente comum, ou seja, né, aquela persuasão é também uma questão de controle pessoal de uma pessoa por outra, da onde ela convive, né? E Skinner também já falava, isso até em 82, ele já dizia, né, dentro dos seus estudos, que a persuasão é uma questão de controle operante, direto deste comportamento para o outro comportamento. Então, o coaching, ele trabalha de A para B, né? Exatamente essa mudança comportamental. E busca, então, eliminar esse controle que é indireto. E a esse respeito também se observa muitas vezes que um homem age apenas indiretamente sobre o meio pelo qual ele emerge com relação às suas consequências, que é do seu comportamento. E aí a gente vê que o seu primeiro efeito é sobre os homens, né? Sobre as outras pessoas. Enfim, são considerações teóricas até que permitem afirmar que persuadir é um operante mantido pelo outro, né? Ou seja, nós somos manipulados, nós somos persuadidos a comprar, a comer, enfim, há várias coisas que estão aí dispostas para a gente, né? E esta persuasão, quando o comportamento de um indivíduo são mantidos pelas consequências e são reforçados, produzidos pelos comportamentos um do outro, fortalece essas qualificações de interação persuasiva. Então, pega o sentido, né? Ainda que uma pessoa, ainda que exista uma tendência para um comportamento em questão, no caso do persuadir, né, a mudança de opiniões e de atitude, possa, de alguma forma, ser particularizada de muitas maneiras. E ainda pode-se inferir que na procura ou no encaminhamento para uma terapia, para um atendimento, a tendência se configura pelo menos dessas três maneiras, né? Que ela busca pelo alívio do sofrimento, ela reconhece esses aspectos de maneira de viver que pode ser mudados, de uma esperança para uma vida melhor, né? E também essa crença de atendimento psicológico que ela pode ser feita de forma profissional para ensinar a avaliar melhor os contextos de vida e modificar tudo aquilo que a gente aprende. Então, parem e pensem, gente, né? Desse modo, o quanto essa atividade de persuadir, ela parece implicar realmente na emissão de um comportamento um do outro. Então, realmente é um que ajuda o outro. Mas, Ali, tu vai me perguntar, quais são as características da interação persuasiva, né? Aonde que está o entendimento desta relação de persuasão que pode ser definida como uma interação social, onde os comportamentos que são emitidos por pessoas envolvidas, uma, né, com a outra, estabelecem, mantêm, suprem e mudam efetivamente o comportamento das outras pessoas. Então, gente, é esta via dessa relação de persuasão que se estabelece quando esses comportamentos são emitidos através desta nova visão, desse ressignificar, que é como a gente fala. O que especifica uma relação de persuasão é a existência de um objetivo proposto, né, preposto, e que ela é posto querido, desejado antes daquele processo acontecer. Então, o comportamento de persuasão dos terapeutas frente aos seus ensinos, frente aos seus atendimentos, eles têm como objetivo de clarear, né? Ele traz esse clareamento, vamos dizer assim, que está sendo caracterizado ali como a persuasão para aquela reflexão. E faz então necessário, pelo menos, uma breve descrição desses comportamentos de forma verbal. Ele vai te contar o que está acontecendo, ele vai te falar. Então,
Como é que tu pode trazer isso para o mundo online? Como é que tu pode trazer isso para as técnicas, né, digitais, conversando com as pessoas e entendendo elas de uma forma a conduzir, né, de uma forma mais positiva. Então, é bem importante a gente ver isso, porque essas descrições elas são apresentadas para exemplificar comportamentos persuasivos que são terapêuticos, né? Então, nós temos a autocracia, vamos dizer assim, que é o conjunto de verbalizações que são emitidas por um indivíduo. A gente dá para caracterizar o desembaraço, como é que tu desembaraça aquelas inseguranças, né? Que são verbalizações, verbalizações que são desembaraçadas dentro dessa personalidade. E também a gente tem a questão da manipulação, que é o conjunto das verbalizações emitidas por um indivíduo. Então, assistam Rede, o poder das redes, Netflix, gente, é muito interessante. E eu trago esse conteúdo aqui para vocês hoje, para vocês poderem ver o quanto enfim, esse movimento, esse processo terapêutico como interação persuasiva faz muito sentido quando a gente quer trabalhar para o bem, quando a gente quer levar transformações para as pessoas. E aí é que eu instigo vocês, psicólogos e terapeutas, a virem trabalhar para o mundo online, admitindo que esta relação terapêutica, sim, ela é comportamental no ponto que esta interação social vai estar ajudando as pessoas, né, a, enfim, modificar, ressignificar os seus conceitos e olhar para uma nova esperança, um novo momento, uma nova expectativa com relação ao futuro. E os terapeutas, então, que sabem fazer esse trabalho, que já conseguem, de alguma forma, olhar para isso e interagir, transformando no positivo, está conseguindo ajudar nestas transformações, nesse desatar de nós, que é ajudar as pessoas frente às suas necessidades, às suas dores, né? E, enfim, aos seus aspectos. Então, a gente precisa focar e, eventualmente, esses comportamentos que são específicos do presente do nosso paciente, do nosso cliente, né? A gente é o persuador e a gente também auxilia e traduz os termos objetivos e concretos frente àquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está precisando. Então, a gente traça metas junto com ele, a gente faz com que ele busque, né, através desse processo todo terapêutico, muitas vezes se deparar com alguns repertórios que são experiências da vida dele e que ele pode, então, em muitos casos, modificar os seus comportamentos. E aí é que entra, novamente, o papel do terapeuta para poder estar ajudando essas pessoas no mundo digital frente a todas essas expectativas e dificuldades que eles têm. E a gente pode esclarecer, enfim, várias coisas sobre o terapeuta como persuador, o terapeuta como ajudante nesse processo, como um apoiador, como um que ajuda nas reflexões, no ressignificar, né? É a tarefa do terapeuta, enquanto persuasor, enfim, criar uma condição propondo objetivos persuasivos que também permitam a esse cliente, a esse paciente, aprender a observar e descrever de algum modo o seu próprio comportamento e de um modo mais acurado, né? Mais saudável que ele possa estar vivenciando. Então, gente, a gente tem todo um processo de persuasão nesse processo de cura, nesse processo de, né, terapia, e existem as questões de controle também, que são persuasivos na relação terapêutica, né? Então, trazer isso para o mundo online e com a expectativa de transformar pessoas é o melhor indício que a gente tem para poder estar ajudando nesse momento o nosso mundo. Agora, quando tu fica retraído e não consegue trazer nem o teu poder de persuasão frente a tudo que tu estudou, a tudo que tu fez acontecer, né, vivenciou, as práticas com que tu trabalhou, tudo que tu realmente
desenvolveu, né, e através dessas vivências, dessas práticas e mudanças de comportamento que consigo levar isso adiante hoje, levar para as pessoas hoje de uma forma exclusiva, é uma questão de poder reforçar bastante novas posturas, novos comportamentos frente a este mundo que estamos vivendo, né? Então, existe um comportamento aí de persuasão, de persuadir. E é isso que eu quero trazer com relação a essa objetividade, gente, porque ela precisa ser sustentada e levada adiante, né? E como objetivo fortuito, assim, de forte, de desconectar da realidade de medo, né, de insegurança, para uma expectativa e para um movimento positivo que ela possa estar levando. Então, a gente considera que esse próprio repertório comportamental, enfim, de uma pessoa, em sua maior parte, ela é adquirida por um processo de aprendizado, de mudança. Também se dará o contexto de uma experiência de aprendizagem. E por isso que as pessoas colocam 21 dias, né? As pessoas colocam um tempo de prática para que esse comportamento realmente se modifique, certo? Então, vamos olhar um pouco para o que vocês estão fazendo, porque a gente está fazendo, e aonde que eu consigo estar transformando pessoas, aonde que eu consigo estar levando esse processo de persuasão para as pessoas e aonde que eu consigo, de fato, estar engajando com as pessoas para que elas possam aprender a desaprender e a aprender de novo num contexto virtual. Então, entender sobre psicologia digital é entender sobre como esse processo comportamental acontece. E por hoje eu venho trazer essa dica diária, né, para que a gente possa estar realmente ajudando as pessoas, ajudando os terapeutas, os profissionais. E se você também quiser ser terapeuta, vem junto com a gente, porque de alguma forma você vai começar a entender, você vai começar a ver o passo a passo. Nós temos lá até as regras, normas para se tornar um terapeuta, né? O que precisa e você vai conseguir estar vendo pelo menos a sua história e compartilhando da forma como você entendeu e saiu dessa com outras pessoas que estão querendo entender e estão querendo sair dessa. Então, vem comigo, todos os dias aqui no Instagram, eu estarei dando dicas diárias para você que deseja ajudar milhares, centenas de pessoas nesse mundo afora. Beijos de luz e até amanhã. Tchau, tchau!